Olá pessoal, mais uma apresentação no Baldória Treinamentos. Dessa vez, um tema bastante procurado e discutido por profissionais da área de emergências, que é o combate a incêndio na superfície total de um grande tanque. Estarei abordando estruturas, técnicas e estratégias, bem como equipamentos e sistemas para que possamos ter êxito nesse tipo de combate. Certa vez, em um dos treinamentos na Williams Fire, o senhor Dwight Williams comentou que o combate a incêndio em um grande tanque é como a gente enfrentar um grande animal selvagem. Armas de pequeno calibre não resolvem. Precisamos mudar o conceito ou prática utilizado atualmente, que grande número de pessoas, grande número de viaturas. No caso de atuação conjunta entre diversas empresas e instituições, ideal que haja interação dos equipamentos, sistemas e também do líquido gerador de espuma, atentar para a identificação dos equipamentos para facilitar posterior devolução. Testes de desempenho de equipamento, sistema ou mesmo de agentes extintores devem ser feitos em situação de paz. Em emergência, utilize apenas aqueles que têm eficácia comprovada. Mantenha um rigoroso controle do pessoal e equipamentos. Somente os que estiverem sendo utilizados de fato devem permanecer na frente de combate. Embora todo o sistema de gestão esteja contemplado no ICS ou Comando de Incidentes, atenção especial para água, resfriamento de tanques, as mangueiras tanto na instalação quanto no acompanhamento durante o combate, instalação e operação de viaturas e líquido gerador de espuma. Que tipo de LGE a ser utilizado, dosagens, isso deve ser feito por especialistas em cada área de atuação. Tenha um rigoroso controle dos resíduos. O plano de emergência deve considerar a contenção, coleta e tratamento dos resíduos. Operação das estações de tratamento, controle de nível das bacias, montagem de barreiras de contenção, bem como recolhimento. Prever tanque para receber o resíduo para posterior drenagem controlada. Prever bombas de campo e caminhões a vácuo para coleta e transferências desses resíduos. Se houver necessidade ou ainda possibilidade, devemos manter válvulas da bacia sempre fechadas. Com isso, por densidade, a água tende a ficar embaixo e o LGE, a espuma e o óleo tende a ficar sobrenadante. Com isso, a gente vai controlando por essa válvula de forma com que a água limpa saia para as canaletas periféricas da área do tanque. Podemos então utilizar bombas ou até caminhões a vácuo para succionar somente o resíduo contaminado dessa bacia. Para reforçar, podemos represar as canaletas periféricas do tanque envolvido, fazendo um dique com terra mesmo. E para fazer o escoamento da água, podemos utilizar tubos de PVC em forma de L. Assim, a extremidade fica próxima ao fundo da canaleta e a outra fora do dique. A água fica na parte de baixo, saindo pelo sifão, e a espuma, a LGE e o óleo fica sobrenadante na região dessa canaleta periférica.
E nos corpos d'água próximo à planta, como lagos, rios, podemos montar barreiras de contenção de óleo. E aí, utilizar os meios necessários para fazer o recolhimento. Quando toda a superfície total de um grande tanque está envolvida, só canhões de altas vazões são efetivos. Além da distância entre a rua e o centro do tanque, o jato de espuma deve formar uma grande área ou densidade de aplicação, rompendo assim as correntes ascendentes do fogo, bem como as altas temperaturas, até atingir o nível do líquido. Foto bem interessante: 2 canhões de 6.000 GPM e um de 3.000 GPM, totalizando 15.000 GPM de espuma. Temos aqui a densidade de aplicação final conjunta, uma distância útil de 60 metros, altura passando sobre o tanque em torno de 20 metros. Eu já mencionei em apresentações anteriores que 3 canhões de 1.000 GPM não substituem um canhão de 3.000, bem como 2 canhões de 3.000 GPM não substituem um canhão de 6.000 GPM. A razão é muito simples. Aqui temos o alcance do jato do canhão de 3.000 e o alcance do jato de um canhão de 6.000. Isso, em grande tanque, faz toda a diferença. Na apresentação sobre LGE, líquido gerador de espuma, parte 2, eu já mostrei como calcular taxa de aplicação de solução de espuma. Nesse exemplo, um tanque de 87 metros, temos que ter um total de LGE de pelo menos 40.000 litros, isso se a gente utilizar o LGE a 1%, sem considerar a necessidade da gente obter LGE para aplicações suplementares. Dessa forma, considerando um cenário de um tanque de 87 metros de diâmetro, vazão total de 15.000 GPM, 5 viaturas de 3.000 GPM, 2 canhões de 6 e um de 3.000 no centro, fazendo a aplicação o mais próximo possível da parte anterior da borda do tanque. E se houver possibilidade, na fase final a gente instala então canhões portáteis para reforçar o combate nessa região. Ao invés de viaturas, você pode utilizar bombas captando água de mananciais ou mesmo da própria rede de incêndio, fazendo dosagem de LGE por proporcionadores de linhas, conhecidos como jet pumps. No entanto, você deve considerar a necessidade de pessoal especializado na operação desse tipo de equipamentos, bem como no maior tempo de resposta. Temos como opção um módulo para 6.000 GPM, que é composto por motobomba, canhão e um sistema dosador por jet pump. Interessante aqui que, ao invés de utilizar diversas mangueiras de 2,5 do jet pump até o canhão, podemos usar uma mangueira de maior diâmetro de 4, 5 ou 6 polegadas, dependendo da distância e também da dosagem que está sendo utilizada.
módulo para 10.000 GPM, uma motobomba, canhão, sistema dosador por injeção direta. Essa é uma foto da Intershoots 2015 e aqui estou eu conhecendo os equipamentos. Caso sua instalação não possua um adequado sistema de suprimento de água, podemos utilizar um conjunto composto por bomba submersível para captação de água em local com nível abaixo do piso de referência, bomba booster, sistema dosador e o canhão. E dependendo da distância do reservatório de água até o tanque, temos que utilizar bombas boosters ligadas em série. E só não esquecer do suprimento de LGE. Com a utilização de motobombas, a dosagem de LGE deve ser feita por proporcionadores de linhas, ou jet pumps, como também é conhecido. É sim um sistema preciso, desde que sigamos corretamente as instruções dos fabricantes e todos os parâmetros sejam obedecidos. Começando pelo canhão, o esguicho tem que estar ajustado para a operação no modo vazão fixa, não no automático. A pressão deve ser mantida constante em 100 PSI, independente da dosagem. O modelo que a gente utiliza possui dois kits, um para a dosagem a 1% e um outro para a dosagem a 3%. A pressão de entrada no jet pump deve ser controlada entre 100 e 200 PSI. Isso depende da vazão do canhão, dosagem de LGE e principalmente distância entre o canhão e os jet pumps. Temos que seguir rigorosamente as instruções do fabricante do equipamento. Essa linha aqui é a entrada do jet pump. Agora, se a gente for alimentar os canhões com solução de espuma utilizando viaturas, basta a gente selecionar a pressão desejada e a dosagem de LGE, que ela faz a correção ou ajustes necessários de forma automática. Além disso, a gente tem no painel a vazão de água, bem como a vazão de LGE que está sendo utilizada. Bem mais prático, não é mesmo? Temos ainda uma outra alternativa em relação à aplicação tipo 3, que exige uma logística muito grande, que é um combate combinado câmara de espuma e canhão de convés. Podemos inclusive considerar como uma alternativa número 1. Nesse exemplo, duas viaturas alimentando as câmaras de espuma e uma fazendo aplicação no centro do tanque com um canhão de convés. Isso depende fundamentalmente da integridade das câmaras de espuma, que, por sua vez, é projetada para atender a área total do tanque, com taxa de aplicação de 4,1 litros de solução por minuto por metro quadrado. No entanto, há uma dúvida em relação à distância que a espuma consegue percorrer na superfície do líquido em chama. Alguns especialistas informam em torno de 32 metros ou 100 pés. Aqui, por margem de segurança, estamos considerando 25 metros. No centro, formaria então uma ilha de fogo, que seria extinto com o canhão de convés a 3.000 GPM. Isso dá uma taxa de aplicação de 10 litros de solução por minuto por metro quadrado, um consumo total com a LGE 1% em torno de 17 a 20 mil litros. Isso temos então um menor tempo de resposta e menor consumo de LGE.
Distância é o maior fator de segurança no combate, com exceção dos canhões aqui instalados e seus operadores. Toda a logística, como viaturas, LGE, bombas e demais pessoas, devem ficar a uma distância de 3 a 5 vezes o diâmetro do tanque. Nesse exemplo, 50 metros, distância de 150 metros. Considerando sempre a questão aí de perda de carga das mangueiras e pressões ideais das operações dos equipamentos. Realize testes reais de equipamentos e sistemas, tal como, por exemplo, alcance do jato de espuma. Assim como naquele velho ditado diz que para baixo todo santo ajuda, numa condição favorável de vento acontece a mesma coisa. No entanto, durante o combate o vento pode mudar de direção e velocidade. Considere sempre uma margem de segurança, distância entre o bico do canhão ao costado do tanque, somado à distância a ser percorrida dentro do tanque. Considere ainda uma distância que possibilite ajustes no posicionamento, inclinação e padrões de jato. Na sequência, vamos ver um vídeo de testes que realizamos com esse objetivo. Está com a pressão aí 100 PSI, confere? Confere 100 PSI. Vou posicionar na hora que você quiser, pra gente injetar o jet pump, é só dar um comando. Tá ok, vamos fazer isso então. Quando estiver pronto aí já pode alinhar o jet pump. Jet pump pronto, alinhando, ok? QSL. Já temos espuma, perfeito. A gente poderia baixar um pouquinho mais, mas tá bom, a perda tá mínima, tá? Tá perfeito. A espuma tá batendo no costado e em seguida retornará para o centro do tanque, perfeito. Será que abaixa mais, Palmeira? Abaixa mais um pouco. Ok. Está atingindo o lado posterior do tanque. Melhorou? Tá bom assim, ok. A abertura de disco tá bom também? Positivo, tá perfeito. A perda de espuma no trajeto é mínima, tá perfeito. Como tudo na vida, quando a gente se prepara para enfrentar grandes desafios, os menores acabam se tornando bem mais fáceis. Um exemplo, tanque de diesel da Replan de 1993. Hoje, com a tecnologia, conhecimento e recursos atuais, seria bem fácil. Na sequência, vamos ver um vídeo de teste de todo o nosso sistema de combate, considerando o nosso maior cenário de tanques. Na próxima apresentação, estarei abordando emergências em esferas de LP
que, se não forem controladas adequadamente, podem se tornar cenários catastróficos, tanto em refinarias quanto em terminais.